Olá, nesse vídeo eu vou mostrar padrões de exportação de áudio aqui na Multicast. A primeira coisa que você precisa ver e configurar são as taxas padrões do teu projeto. Aqui em Editar, Preferências, você pode ir aqui na Qualidade e deixar pré-configurado as configurações de qualidade e de formato do teu projeto. Clientes diferentes vão pedir formatos diferentes. Mas, por exemplo, a Dialética, que é nosso principal cliente, pede que a taxa de amostragem padrão seja 44.100, nem mais e nem menos, exatamente 44.100. A forma de amostragem padrão, 16 bits. Deixando isso configurado, é só dar um OK, que o teu projeto vai estar nessa taxa. Segunda coisa, quando você importa um áudio, vai aqui em Arquivo, Importar, escolhe o teu áudio. Aqui eu importei dois, tá? Dois áudios diferentes. Você precisa analisar a taxa de amostragem de cada um. Esse áudio aqui, você vai ver aqui, ó, 44.100, e nesse outro tá 48.000. Se você mexer aqui na taxa de amostragem, ou vir aqui e modificar para 44.100, por exemplo, vai alterar a velocidade e o tom da voz. Por exemplo, se é a Dialética que pede em 44.100 e o áudio do narrador está em 44.100, não precisa ser modificado nada. Mas, se o narrador gravou em 48.000 ou qualquer outra frequência que não seja 44.100, você precisa converter de uma forma que não comprometa o áudio. Então, a forma de fazer isso é vir aqui nesse site, que eu vou deixar o link na descrição, que é para converter áudios, ok? Você seleciona o áudio que você precisa e você vai escolher a configuração, formato MP3, melhor qualidade, e aqui em configurações avançadas, você vai colocar a taxa que você precisa, 44.100, 2 canais, e vai clicar em converter. Isso vai fazer com que a taxa de amostragem fique diferente. Aqui você vai fazer download. Mas não altere nem o tom, nem a velocidade do áudio. A outra coisa que você precisa analisar, se está em estéreo. Os padrões que a gente usa, tanto da Dialética quanto outros clientes, é usar sempre em estéreo. Caso a faixa não esteja em estéreo, por exemplo, vou importar um áudio que não esteja em estéreo. Esse áudio aqui está em mono. O que você precisa fazer? Deixa selecionada essa parte, dá Ctrl C ou copia. Vai em faixas, adicionar nova, mono. O meu atalho do meu teclado aqui é M, para facilitar. E daí cola ou dá Ctrl V, que ele vai copiar. Aí você vai na faixa de cima, clica aqui, unir faixas estéreo. Então vai unir as duas e vai transformar em estéreo. Outra coisa que você precisa analisar, depois que você já editou, dá 2 cliques para selecionar, vai em analisar contraste. O contraste ele vai analisar a taxa RMS, que é o volume médio do áudio. A Dialética pede para que seja entre menos 24 e menos 14 decibéis. Que é a taxa aceita pela Amazon, pelo Google, por todos esses lugares que vendem audiobooks. Então, essa é a taxa padrão deles. Se está entre menos 24 e menos 14, ok. Não precisa alterar nada no volume. Caso aqui esteja mostrando menos 25, por exemplo, que é muito baixo, você precisa regular o volume aqui dessa faixa, ou se esteja em menos 11, por exemplo, que é um volume muito alto, também precisa estar amplificando e depois analisando de novo para ver como é que está o contraste. O perfeito mesmo, e até para outros clientes, é estar entre menos 18 e menos 21. Aqui também está próximo de 21, então tá tranquilo. Mas se for para a Dialética e estiver dentro de menos 24 e menos 14, perfeito.
Não precisa estar modificando e nem comprimindo. Caso esse áudio esteja com RMS muito baixo e você vá aqui em efeitos e amplificar, ele não permita amplificar mais que isso, você não vai estourar, o que você precisa é aplicar o compressor. Precisa deixar selecionado esse aqui, compressão baseada nos picos, o restante pode deixar o padrão da Audacity. Aí você vai analisar novamente o contraste e vai estar com um volume mais alto do que antes. Caso você analise o contraste e o volume esteja muito alto, mais que o menos 14, você precisa analisar novamente. Por exemplo, se ele está em menos 12, ele está 2 decibéis acima, com 2 decibéis mais alto. Então, você precisa aqui em efeitos, amplificar e diminuir 2 decibéis para estar dentro da margem. Aí você vai analisar de novo e vai estar no menos 14, por exemplo. Outra coisa que você precisa analisar é quando você vai exportar, é o formato. O padrão é a gente salvar todos os áudios em MP3. Vão ter alguns clientes que vão pedir um WAV, mas, no geral, o padrão é MP3. E sempre na melhor qualidade possível, que aqui é o insano 320 kbps. E salvar. Uma coisa muito importante é, quando você define aqui nas preferências o padrão, para a dialética vai ser 16 bit. Mas quando for para outros clientes, no geral, a taxa aqui precisa estar em 32, que é o melhor possível, que é o que normalmente os equipamentos gravam também. Então, antes de iniciar o projeto, analise se vai estar em 16 ou se vai estar em 32 ou 24. Antes de iniciar, vê de qual é o cliente, qual é a taxa solicitada de bits. Então, independente se o narrador gravou em 32 bits, esse aqui, na hora que você importar o áudio, se o teu projeto está nas preferências em 16, ele vai abrir em 16. E quando você for salvar, ele vai salvar em 16 também. Caso você tenha esquecido, por exemplo, aqui nas preferências está em 32, mas você precisa em 16, por exemplo, aqui esteja 32, você vai aqui na formato e pode modificar para 32, ou aqui de novo para 16. Ele vai modificar somente essa faixa e na hora que você for exportar, ele vai exportar na forma que você deixou aqui marcado. Mas lembrando que sempre tem que estar atento ao que está escrito aqui, porque quando você importar um áudio, independentemente de como ele foi gravado, ele vai abrir conforme está nas tuas preferências. E a última coisa que precisa ser analisada é o tempo dos áudios. Para a publicação em Amazon, Google e todas essas lojas de audiobooks, precisa ter no máximo 1 hora de áudio. Então, a dialética sempre pede que tenha no máximo 1 hora de áudio. Por exemplo, a gente vai fazer a divisão por capítulos. Prefácio, capítulo 1, capítulo 2, conclusão, 1 em cada faixa dessa aqui. Por exemplo, aqui está prefácio, aqui está capítulo 1 e aqui está capítulo 2, por exemplo. Todos esses áudios aqui estão no máximo com 15 minutos, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, se você tem um áudio que ele tenha ultrapassado essa 1 hora, você precisa fazer uma subdivisão desse capítulo. Por exemplo, se aqui, mais ou menos aqui inicia um novo subtítulo, por exemplo. Um subtítulo, uma outra parte que não seja um capítulo, né? Porque aqui só vai ter um capítulo, mas, por exemplo, um subtítulo, uma seção desse capítulo. Aqui a gente pode dividir esse áudio em 2, separar essa parte aqui. Então, eu posso recortar, faixa, nova faixa, estéreo também, dá o Ctrl V. É importante daí cuidar para não se perder
deixar sempre o nomezinho aqui, por exemplo, capítulo 1, parte 2. E aqui é o capítulo 1, parte 1, por exemplo. Então aqui tá dentro de 1 hora. Não deixar 1h01, não deixar 1 hora redondo, sempre deixa um pouquinho menos, 59 minutos, no máximo que você puder. E cuidar para a divisão ser feita num subtítulo, num subcapítulo, numa marcação que tenha lá no texto. E daí você vai exportar como capítulo 1, parte 1, capítulo 1, parte 2. Então, esses são os parâmetros, os padrões de exportação de áudio aqui da Multicast. É preciso sempre se atentar para ver qual é o cliente, qual a solicitação que ele tem, qual é o formato que ele precisa, tudo bem certinho, para você estar salvando bem certinho como ele precisa. Então é isso, obrigada e deixe um like no vídeo.